29 anos. Sobre a minha história, digamos, desse mundo comercial, eu sempre trabalhei na área comercial. Desde os meus 17 anos, eu estava com venda de impressões, panfletagem, e ali eu descobri que no mundo de vendas você consegue fazer o seu próprio salário. Eu sempre busquei caminhos, oportunidades dentro dessa área comercial. Tá? Então, falando um pouco rapidamente desse meu processo dos 17 aos 29 anos, dessa área que eu estava com venda de panfletagem, eu fui para de área, fui para uma área de telemarketing, comecei com prospecção apenas, tive muito êxito nessa área de prospecção, fui promovido para a área de tratava também com parte de vendas, também pelo telefone, mas eu já ia mais para negociação de créditos. Era uma empresa que fazia negociação de créditos vencidos. Eu comprava o crédito do banco e eu fazia a negociação dessa com a pessoa. E lá também tive grande sucesso, tive outras promoções e fui até a área, até um setor no qual eu também fazia visitas, né? Então, eu saí do mundo do telefone, apenas o telefone, da venda interna e fui para a venda externa também. Então, ali que eu tive meu primeiro contato, então isso eu já estava com 21 anos. Tive esse contato com venda externa, então fazia viagens, ia até, né, o cliente para poder fazer as negociações. Então, aquilo ali foi um crescimento grande para mim, até melhor do que faculdades. Sou formado em processos gerenciais, estou fazendo pós-graduação em gestão de negócios, mas confesso que esse dia a dia é o que me ensina mais, né? Eu aprendo mais. E nesse tempo, eu tive uma nova oportunidade, então ali quando eu falei, estava com 22 anos na área de vendas, perdão, de negociação de créditos vencidos, tive uma oportunidade de trabalho para atuar com software, então, com venda consultiva de software, e vou falar para você que essa foi a melhor escola de vendas para mim. Eu tive sucesso, entrei nessa área de venda de software, passei por um processo lá de ensinamento, por 6 meses, porque é complexo, vender software é complexo. E graças a Deus deu tudo bem. Também gostei muito dessa área. E lá onde eu tive, digamos assim, eu montei a minha carteira. Consegui conhecer gerentes de RH, contadores, equipe de controladoria, com toda uma gama. Cada empresa eu conhecia de uma equipe. Eu fui montando a minha carteira de contatos, network. E fiquei lá até meus 24, 25 anos. E, ou seja, estava feliz lá. Mas elas queriam algo a mais. E o Ronisson, que é hoje diretor, a gente até atuou junto nessa mesma empresa, e nós estávamos conversando sobre questões de oportunidades de mercado, e ele veio com essa oportunidade. Ele falou: eu estou verificando aqui, veja tributária, é uma possibilidade. E eu estudei junto com ele sobre a tributária, quem era a empresa, até chegou a tributária pela internet mesmo. E de começo, assim, eu fiquei um pouco receioso, porque eu estava num lugar, querendo ou não, um salário legal, uma comissão que era bem interessante quando venda, software. No entanto, o que me deixava um pouco satisfeito é que o ciclo de venda é muito longo, do software. Então eu pensava, né, tem que achar algo melhor. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre como atuava a tributária. Então eu tive acesso, nós conversamos, eu não me recordo o nome da pessoa, isso foi uns 4 anos atrás, que me apresentou como funcionava a área comercial, como que eu atuaria. Como eu estava falando, aí foi o momento que, um contato telefônico mesmo, uma pessoa de dentro da tributária me explicou como que funcionaria. Eu só vi vantagens, tá? Quais eram essas vantagens? Que eu me preocuparia apenas com a área comercial. Porque no começo a minha preocupação era, eu não sou advogado, eu não tenho conhecimento jurídico. E isso era uma preocupação. Como que eu vou ofertar serviços tributários, recuperação de impostos, sendo que o meu conhecimento é zero dentro da área tributária? E a tributária me deixou muito tranquila perante isso. Por quê? Porque eles me mostraram que a minha preocupação era a parte comercial. Então, como que isso funciona na prática? Eu faço a prospecção, ou no meu caso, como eu já tenho uma carteira de contatos, né, quando eu atuava com a venda do software, e até eles apresentava o serviço, as vantagens, e dali para frente, se a empresa aceitasse fazer essa análise, que é gratuita, isso que me chamou a atenção também, esse serviço nosso de análise é gratuito, toda a equipe de auditoria da tributária faria esse trabalho. Então, o meu trabalho era passar a documentação, inventar o cliente passa a documentação,
determinado e-mail da tributária para esse setor de auditoria. E dentro de 30 dias, essa é outra vantagem, eu entendo que esse é um prazo muito rápido, por 30 dias nós analisamos os últimos 5 anos da empresa, em 30 dias eu estou com o relatório na mão para poder voltar na empresa e fazer minha parte comercial. E ali com ele poder mostrar as vantagens e todo o valor a recuperar. Então isso me chamou muita atenção. Eu vi, como eu falei para você, eu estava com uma preocupação que eu estava numa área que o ciclo de venda era muito longo, tá? E de repente eu vejo na tributária uma oportunidade de um ciclo de venda muito mais rápido e que eu me preocupe apenas com o comercial. E lá na outra empresa alguma questão de suporte também tinha que prestar. Então eu vi assim, estaria otimizando meu tempo, estaria focado no que eu sou bom em fazer e também estaria levando uma solução muito interessante para os empresários. Quem que não quer ouvir que é possível, dentro da base legal, dentro, totalmente legal no processo, em 30 dias já começar a recuperar impostos que ele pagou a maior nos últimos 5 anos. Então, eu acredito que todo empresário quer ouvir isso. Eu entendo que eu tenho uma grande solução na mão. Isso me chamou a atenção e fez com que eu avançasse. Então, eu arrisquei, porque eu não ia conseguir lidar tanto com o meu emprego e também lidar com a tributária. Eu tomei uma decisão de sair do emprego que eu estava 100% feliz, e arrisquei. Era uma vontade que eu tinha dentro de mim e confesso que não me arrependo. Hoje, quase 4 anos depois, eu lhe digo que foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Não, perfeito. Sobre o momento, então, atual, essa situação aí diante da pandemia, essa dificuldade econômica que o país está vendo, passando e, consequentemente, todos os empresários, funcionários, todo mundo isso vira a cadeia. O que eu entendo, uma tributária tem um dever agora de falar com o máximo número possível de empresários, porque eu tenho uma solução que vai fazer com que o empresário mantenha o negócio dele, que ele mantenha emprego, nem que seja de uma pessoa, de um funcionário a mais que de repente ele teria que fazer uma demissão e quem sabe com essa solução eu consiga evitar isso, com essa minha solução da tributária. Então eu sinto que é um dever isso. Conseguir pelo menos falar com um número máximo de empresários e uso o LinkedIn, uso o telefone, contatos que eu tenho, peço indicação, porque realmente, como eu falei, a análise é gratuita. Então, o empresário não vai ter custo. E rapidamente, 30 dias, ele já vai ter um relatório que vai dizer o quanto ele pode recuperar. E o processo também é rápido. Basta ele dar o ok, já dentro de uma semana, nós já iniciamos com essa recuperação. No próximo mês, ele já vem com a guia compensada. Então, diante de um momento desse, onde nós só vemos notícias ruins, tristes, infelizmente empresas fechando, eu acredito que todos que fazem parte da tributária, ou se alguém que está procurando alguma oportunidade de mercado entende que quer contribuir de alguma forma para esse momento, eu entendo que a tributária é uma grande solução para atender essa vontade de poder contribuir com um empresário, com a sociedade em si, diante dessa pandemia. E para quem já está na tributária mesmo, não ficar parado. Eu sei que tem momentos que desanimam, isso é comum ouvir, não, quesito de, principalmente agora, prospecção, às vezes o empresário está muito fechado, ele não te dá a liberdade de você poder apresentar a solução. Isso está acontecendo. Por quê? Tem que pensar que o empresário está com um monte de dívida para resolver, está com situação de demissão de funcionário, várias situações ali que se for a gente sentar na cadeira do empresário, dá para entender o porquê ele está tão corrido e às vezes ele, num primeiro contato, pode até falar que não quer te ouvir. Mas aí você, com o tempo, você entende como abordar ele, como fazer essa prospecção de uma forma correta. Então você não pode desistir. E a tributária dá todo esse treinamento, tudo que você precisar. Eu mesmo, esse tempo que eu estou, todas as dificuldades que eu tive, que eu levei para a tributária, eu fui respondido, tive esse retorno. Aqui em Curitiba, tenho aqui todo o respaldo da equipe Sul, que me ajuda muito nessas questões. Então, olha, como eu falei, para quem está na tributária, está com esse grande dever de poder ir até os empresários e levar essa solução. E se alguém está procurando uma oportunidade, uma forma de poder ajudar a sociedade com isso, e que já esteja, independente da área, não precisa necessariamente a pessoa como eu ter essa experiência comercial, porque a tributária, se depende de você de uma outra área que não é comercial, a tributária vai te dar esse treinamento comercial também. Então, é interessante pelo menos ouvir, entender como que ela funciona. Isso é uma mensagem direcionada para quem já em algum momento pesquisou sobre tributário ou que está vendo esse meu vídeo, essa nossa conversa pela primeira vez, e que saber que a tributária pode ajudar de uma forma
a sociedade nessas questões como eu citei. Olha, eu enxergo sim com os olhos, que minha situação, então, eu vim de área comercial, mas eu atuava com software, então acredito que essa questão de enxergar a tributária como concorrente em nenhum momento passou na minha cabeça. O que eu encontro no dia a dia, quando eu vou apresentar o serviço da tributária, e quando tem um contador na reunião, ou o contador não está naquele momento, mas depois eu faço um contato telefônico, eu sinto que os contadores do mercado em si nos enxergam como um concorrente. Mas aí, o que eu explico, e eles entendem perfeitamente. Na verdade, nós somos parceiros, porque tem tanta mudança tributária, diariamente tem mudanças tributárias. Se o contador parar o dia, a rotina dele vai ficar focado nessas mudanças, ele não vai conseguir gerenciar e tocar o que de fato é o negócio dele. Então, nós chegamos como um parceiro para auxiliar isso, porque esse é o nosso métier, né? Esse é o nosso negócio. Então, nós que focamos nisso, a gente pode agregar esse serviço à carteira dele. E olha que eu tenho muito sucesso nessa. Claro que tem contador que é muito mais conservador, ele entende que não, mas com essa argumentação tenho assim, um grande sucesso em conseguir pelo menos que ele consiga liberar, que ele libere a documentação daquela empresa X que ele atende, e ele passa essa documentação para a tributária, porque ele entendeu como funciona o nosso trabalho. Cabe a mim também na apresentação, por mais que o contador não esteja ali, mostrar para o dono que são serviços diferentes, o que nós fazemos e o que a função do contador não tem, não foi devido a erro de contador que ele pagou imposto maior, não, é devido a esse nosso país aqui, que é um caos, é muita mudança tributária, é complexo de entender. Então, interessante você ter uma empresa, uma tributária, e gratuitamente vai analisar os últimos 5 anos. Né? E se de repente, e outra vantagem, se de repente o empresário não quiser seguir, então não tem custo. Esse serviço nosso que é enorme, o esforço é enorme, mas a tributária ela não cobra por isso, né? Então ela vai lá, analisa os últimos 5 anos, mostra um relatório, nossa, ele mostra verba a verba, um relatório muito completo, e a gente faz isso graças ao software que nós temos, né, que a tributária tem, isso é um grande diferencial do mercado, e, poxa, eu acho que isso vai muito da abordagem que você faz. Então, parcerias é excelente, você tem que mostrar isso, que nós somos parceiros. Então, somos parceiros do contador, do advogado que já atende aquele empresário que está nos ouvindo, e não só fechado a esse assunto de parceria, digamos, eu quero dizer. Você, dentro da tributária, você consegue parcerias com indicadores de negócios, que acho isso muito interessante. Eu mesmo conheço pessoas que não, digamos, elas atuam em outras áreas, mas elas estão diariamente falando com empresários, com um gerente de RH. Ela também é tributária e tem essa modalidade, né, de pessoa com indicador de negócio. Ela faz essa indicação para mim e com a apresentação da tributária. Eu consigo parceiros em todas as áreas, às vezes por conhecimento, por ser um amigo meu, ele me apresenta, leva eu até um empresário. Já aconteceu de eu almoçar com um empresário que é amigo, jogava futebol com ele. Hoje a gente joga até futebol junto. Agora não, com essa situação da pandemia, né? Há um ano atrás, 2 anos atrás, mas a gente tem um contato até agora. E esse negócio, ele depende muito de parceria. Então, cabe muito ao seu posicionamento. Primeiro, você tem que saber que você não é concorrente do escritório de advocacia. Você tem que se apresentar como parceiro. Então, para mim, parceria, sim, é muito importante. Esse é o sucesso do negócio. Sim, diante das dificuldades que vêm as melhores oportunidades. Então, dentro dessa situação com a pandemia, essa dificuldade toda que nós estamos passando, basta entendermos quais são essas dificuldades e usá-las elas para crescer, para crescimento. Então, querendo ou não, se de repente, falando aqui dessa rotina que eu tenho, eu tive, menos como caiu no número de visitas, elas são feitas por videoconferência, mas não é um volume tão grande como era antes, mas eu posso estar planejando, posso estar dando estratégias de prospecção, de marketing. Então, você consegue também se reinventar. Então, eu acredito que a gente, dentro dessas dificuldades todas, assim que passar tudo, e eu acredito, eu torço muito que isso seja o quanto antes, nós olharemos para esse momento como algo assim que foi bom. Claro que tem situações, a gente sabe, é, que estão acontecendo, mas eu quero dizer assim, um olhar profissional são as empresas que irão se especializar. Muitas das empresas não tinham negócio na internet e agora elas viram que isso é o caminho, você ter pelo menos uma página na internet para poder divulgar os seus serviços. Então, eu acredito
Isso, Pamela. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, nós tiraremos muitas lições disso e evoluiremos muito mais rápido que se nós não tivéssemos passado por esse momento. Então, eu estou muito assim motivado e acredito muito que logo a gente vai sair dessa situação e vai estar essas situações que possibilitam de voltarmos a conviver normalmente, elas irão acabar logo. Vejo que tem vacina que está praticamente pronta, que já vai, logo vai começar a distribuir para todos os países. Então é questão de tempo, basta a gente conseguir conter a ansiedade, paciência, orar bastante, crer em Deus que Ele vai cuidar de todas essas questões e acreditar em nós também, não deixar se, digamos, se derrubar, ficar triste com isso. Entender que é um momento de dificuldade, sim, temos que todos estarem juntos, apoiar um amigo que às vezes precisa, isso é uma situação mais difícil que você, e acreditar que isso vai passar logo. Tenho muita fé nisso. Se tudo pode dizer assim, continuar, e o que eu enxergo esse horizonte tributário que para de crescer, eu ainda bem assim estou conseguindo também. Isso é uma situação que até talvez eu poderia ter citado um pouco mais forte, mas eu estou recebendo contato de empresas que eu visitei lá antes dessa pandemia, 2 anos atrás, e que estão entrando em contato comigo agora, pela situação que eles mesmos entenderam a oportunidade, entenderam a tributária como uma solução para esse momento. Então, eu enxergo sim que essa parceria aí será bem duradoura.